volta com a nossa coluna dominical Minha Opinião. Lembrando a você que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. Toda semana nós destacamos um tema para conversar com você aqui no domingo. Antes de entrarmos na conversa, no nosso diálogo, eu quero pedir a você que acompanha o nosso trabalho e que não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, dê o seu like, acione o sino e receba semanalmente a nossa programação. E também participe, dê sugestões, faça suas críticas, dê sua opinião. O nosso espaço é um espaço democrático. Essa semana, uma frase me chamou a atenção, e é uma frase já antiga. Ela é de 2017, mas como nós estamos com 4 anos da chamada reforma trabalhista, eu resolvi conversar um pouco com vocês, mostrando um pouco o que é o Brasil 4 anos depois da reforma. A frase que eu li é: modernização trabalhista, direitos garantidos e novas oportunidades. Essa frase ela estava exposta em um painel onde o então presidente da República, Michel Temer, e o atual ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, à época deputado federal, posaram no dia 13 de julho de 2017, ocasião em que foi sancionada a Lei 13.467/17, a Lei da Reforma Trabalhista. Nós iremos conversar hoje sobre 2 pontos que me lembro muito bem à época, na minha opinião, foram destaques. Primeiro, a promessa do crescimento econômico para o país, caso a reforma fosse aprovada. Era um discurso sólido nos meios de comunicação. Era preciso aprovar a reforma para que o Brasil pudesse crescer, desenvolver sua economia, e o segundo ponto era o desenvolvimento dessa economia, atrelada à reforma trabalhista, geraria mais emprego e renda para a classe trabalhadora. Isso encantou muitos trabalhadores. Milhões de trabalhadores acreditaram nesse discurso, ao ponto de apoiar a reforma, porque acreditaram que isso traria benefício para essa classe já tão massacrada. Se tomarmos como referência a posição do setor empresarial, a resposta é simples. Sim, a reforma trouxe benefícios. Bom, e trouxe para a classe empresarial, a reforma trouxe benefícios. Por quê? Porque a classe trabalhadora, que já era mal remunerada, que já era precarizada, que já era barata antes da reforma, com a reforma ampliou, reduziu o salário, ficou mais barata essa mão de obra e mais precarizada, o que representou mais lucros para os empresários. Mas o aumento de lucros para os empresários não representa necessariamente desenvolvimento econômico para o país. Eles ficaram mais ricos. Mas isso não quer dizer que o Brasil tenha crescido mais, tenha fortalecido a sua economia nos diversos setores. Vamos aqui pegar o exemplo do setor industrial. A UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, é um órgão ligado à ONU e tem um escritório em Brasília. Segundo a UNIDO, o Brasil saiu da condição de 9º lugar para 14º lugar, isso de 2005 a 2020, no ranking da industrialização global. Está unido.
Mas nós tivemos acesso a outros dados de outras entidades. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa entidade confirma que o país também perdeu, nesse período, 2005 a 2020, 36,6 mil indústrias, dentre elas a Ford e a Mercedes-Benz. Isso representa um choque muito grande para um setor de muita importância para o Brasil. Não só para o crescimento da economia, mas na geração de empregos. São milhões de trabalhadores que perderam empregos com o fechamento dessas empresas. É a cadeia produtiva que sofre um choque, porque o setor é representativo. Alguns podem até colocar a culpa na pandemia. Tudo bem. Mas outros países também sofreram com a pandemia. Como é que a China e os Estados Unidos reagiram à crise provocada pela pandemia? Intervindo. O Estado participou ativamente da recuperação, impedindo que as suas indústrias fossem para o fundo do poço. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, que o Estado cruzou os braços. Essa é a diferença. A questão não está porque é China e Estados Unidos, porque é o Brasil. Não. A questão é qual foi o papel do Estado nessas economias. Aí você vai verificar por que dois países, como Estados Unidos e China, ou qualquer outro que você pegar, teve uma recuperação maior do que o Brasil, e o Brasil estagnou. Aliás, estagnou não, caiu mais ainda. Mas vamos para outro dado, vamos para outras informações. A reforma trabalhista, quem conhece, quem leu, quem participou dos debates, quem acompanhou todo o processo, sabe que um dos intuitos principais era retirar direito da classe trabalhadora e enfraquecer o movimento sindical, que continua sendo um braço forte na luta da preservação dos direitos da classe trabalhadora. Mas vamos ver mais um pouco? Vamos ver o que é que diz o IBGE sobre a classe trabalhadora no Brasil nesse final de ano. Vamos a alguns dados apresentados pelo relatórios, porque mensalmente o IBGE mostra um retrato geral do Brasil em todos os setores e nós vamos olhar para a classe trabalhadora. Segundo o IBGE, o percentual de desempregados no país caiu de 13,1% no trimestre junho, julho e agosto para 12,6% no trimestre julho, agosto e setembro, mas que ainda representa 13,5 milhões de brasileiros sem emprego. E, pasmem, o rendimento caiu. Ou seja, apesar de ter caído o número de desempregados, isso não representa que o salário aumentou, que os rendimentos aumentaram. Não, caíram. Ou seja, tem um pouquinho de gente a mais trabalhando, mas que esse salário gradativamente vai caindo, esse rendimento vai caindo. Outro dado, aumentou o número de subocupados e informais. O recorde de informais foi grande. Cada dia mais cresce o número de trabalhadores informais. Aqueles trabalhadores da informalidade que trabalham por conta própria. São os neoempreendedores. Aquilo que os neoliberais chamam de pessoas com visão empresarial, que costumam colocar na cabeça das pessoas que cada um tem um empresário dentro de si. O brasileiro tem a veia do empreendedorismo. Esses são os neoempreendedores. Aquelas pessoas que estão nas ruas com a barraquinha ou nas praças públicas vendendo alguma coisa. Ou seja, é o resultado do discurso e da prática neoliberal. Mas vamos a outro dado. Aliás, mais alguns dados. Segundo o IBGE, nós temos hoje uma categoria chamada de
desalentados. Veja, desalentados são aquelas pessoas que, de tanto procurar emprego, de tanto bater as portas das empresas e receber não, não porque é novo em idade, ou não porque é velho em idade, ou não porque não tem um perfil, ou não porque o currículo não está atualizado, e o não por isso, por aquilo. Essas pessoas vão se cansando, vão perdendo o encanto, vão ficando desacreditados que ainda podem ser capazes de produzir. São os desalentados. Sabe qual é o número de desalentados no Brasil, segundo o IBGE? 5,1 milhões de pessoas. Não é um número pequeno. E os subocupados? 7,8 milhões. Então some aí. Subocupados, desalentados, trabalhadores da informalidade e desempregados. São milhões de brasileiros que vivem hoje numa situação de caos social. É só você andar nas ruas, nas praças, os semáforos. Todos os dias nós vimos homens e mulheres pedindo um dinheiro, pedindo uma comida, pedindo uma roupa, para poder sanar os problemas diários que eles enfrentam. Como é que o Estado está olhando para essas pessoas? Como é que os nossos governantes estão olhando para essas pessoas? Como é que nós, enquanto sociedade, estamos olhando para essas pessoas? São invisíveis? O que dizem os pré-candidatos a 2022 para a Assembleia Legislativa do seu estado, para a Câmara Federal, para o Senado ou para ocupar o Palácio do Planalto? Como nós estamos agindo frente a essas pessoas? Temos que cobrar medidas emergenciais e não é um simples auxílio. Não, são políticas públicas que façam com que esse Brasil se desenvolva não às custas da miséria do trabalhador. Essa tal modernização trabalhista que a reforma pretendia ou prometia, isso é uma farsa. Isso não ocorre, não ocorrerá. Esse modelo econômico que o Brasil desenvolve, põe em prática, é um equívoco e já está provado. Já está mais do que provado que nós temos que mudar esse modelo. 4 anos após a reforma, ainda tem gente que acredita que o caminho é esse? Massacrando o trabalhador? Colocando na condição de pária? Não é assim que você resolve os problemas sociais do Brasil. Não é assim que se desenvolve a economia do país. Nós precisamos de políticas que incentivem a indústria, o comércio, o turismo, a agricultura, mas que não deixem de lado o trabalhador. Precisamos olhar para o pequeno e médio industrial, pequeno e médio empresário, mas que não podemos deixar de olhar para o trabalhador. Nós temos que olhar para a distribuição de renda nesse país, que ela não continue concentrada nas mãos de uma minoria. Não é assim. O modelo econômico que o Brasil está desenvolvendo é equivocado. E como eu já disse, está mais do que provado que é preciso mudar, que é preciso alterar a relação de forças. É preciso que a gente cobre dos nossos representantes ações, atitudes mais enérgicas para tirar milhões de brasileiros da pobreza, da miséria. Portanto, 4 anos após a Contra-Reforma, não tivemos a tão sonhada modernização trabalhista. Muito menos os direitos dos trabalhadores que prometiam estar garantidos estão. E as novas oportunidades? Elas estão levando a classe trabalhadora a condições deploráveis de trabalho. Esse é o retrato do Brasil em 2021, 4 anos após a Contra-Reforma trabalhista.
miséria e pobreza. É isso que nós estamos vendo. E para concluir, mais uma vez eu peço a você que participe, faça suas observações, dê suas sugestões e dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o próximo domingo.